Olá, eu sou Pedro Doria e essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu convidado essa semana é o jornalista Thomas Traumann, colunista do Poder 360, da revista Veja e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. O Thomas é um exímio analista político, um dos melhores analistas políticos da imprensa quando a gente está falando desse jogo de quais são os grupos políticos, quais são as discussões que estão acontecendo. Que passa? Pois bem, vem cá. Quem tem chance de chegar à presidência da República? É melhor, quem tem chance de chegar ao segundo turno das eleições? O Thomas parte do princípio que, olha, não são 3, não. São 4 vagas para candidatos que vão ter mais de 10 pontos. 3 já estão definidos. São Bolsonaro, são Lula, Ciro Gomes, mas tem um quarto. Quem é esse quarto? Qual o perfil que esse quarto deve ter? A partir daí, o que a gente espera dessa briga? Quais são os discursos que cada uma dessas 4 candidaturas vão ter de fazer para ter chance de tirar Lula ou Bolsonaro, ou ambos? Isso é mais difícil. Do segundo turno. E, claro, sempre vamos discutir um pouco sobre o que está faltando no discurso dos candidatos? Mais importante, vamos falar sobre o cenário do pesadelo? Com vocês, Thomas Traumann. Thomas Traumann, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para a conversa. Obrigado, Pedro. É um prazer para mim. Tomás, eu quero começar com uma provocação que você fez numa coluna da semana passada no Poder 360. No último mês, Bolsonaro calou a boca e, na pesquisa do Data Poder, a diferença no segundo turno entre Lula e Bolsonaro despencou de 25 para 15 pontos. Quer dizer, é uma queda grande. Lula muito na frente ainda. 15 pontos não é pouco no segundo turno. Mas de 25 para 15 é uma queda grande. O Lula está ali nos 52%, o Bolsonaro encostando nos 30%, 33%. Aí você faz uma provocação que é o seguinte. Talvez o Bolsonaro tenha chegado ao piso dele, ou seja, o tamanho mínimo que ele tem é aquele ali, e talvez o Lula tenha chegado ao tamanho máximo, ou seja, o máximo que Lula pode vir a ter é aproximadamente o voto de metade dos eleitores no segundo turno. Se é isso quer dizer que tem espaço para surpresas nessa eleição, não? Pedro, logicamente nós estamos aqui fazendo uma projeção, né? Tanto que eu faço aí, temos que olhar outras pesquisas, mas vamos entender assim, o Bolsonaro estava no seu pior momento, né? Assim, tudo de ruim que podia acontecer para o Bolsonaro aconteceu nesses últimos meses, né? Quer dizer, ou seja, não só a Covid em si, mas a CPI mostrando a responsabilidade do governo, o descaso, a imperícia, a corrupção na questão das encomendas de vacinas, quer dizer, tudo aquilo sendo exposto, isso teve um efeito dramático na imagem do Bolsonaro. Você teve a inflação realmente batendo mais forte, aumento de gasolina, aumento de comida, aumento de coisas do dia a dia, que a inflação voltou a ser um assunto. Você teve a questão das ameaças do Bolsonaro indo para o limite ali em relação à questão da ruptura institucional no dia 7. Então, vamos dizer assim, que aquilo assim, gerou um anti-bolsonarismo muito forte na sociedade. O Bolsonaro quase bateu ali nos 20%, que a gente considera aqui como, né, se cair de 20%, pode ser que pode acontecer, o Bolsonaro pode desmanchar, mas ficou ali perto, a Datafolha deu 22%, por aí e tal. Mas o fato é que nessas, assim, de novo, estamos aqui partindo, né, a base são as pesquisas. Ele parou de cair e em alguns momentos até está aí subindo um pouquinho, a rejeição a ele está diminuindo um pouco, ainda em níveis absurdos, ninguém está discutindo isso. Ninguém tá falando, mas a impressão que dá é que realmente o Bolsonaro, quer dizer, o pior talvez já tenha passado. Setembro, ali, aquele momento de setembro, foi o pior dele, e se ele ficar quieto, e
o governo começar a governar, talvez ele tenha aí um espaço. Ao mesmo tempo, e eu acho que essa é uma coisa que as pessoas, assim, a cobertura da campanha Lula ainda é muito frágil, porque como o Bolsonaro é presidente, ele é um presidente tão ativo que fica difícil você cobrir o que a oposição está fazendo. Mas o Lula está navegando num mar muito tranquilo, né? Ninguém está realmente, quer dizer, ninguém está realmente criticando o Lula nesse momento, ele não está sendo cobrado, nem o Bolsonaro está usando o antipetismo na forma como nós imaginamos que ele vai usar no ano que vem. Então, a circunstância como é que nessas circunstâncias tão positivas para o Lula, quer dizer, ainda mais com uma coisa tão óbvia como a inflação, gera uma comparação natural. Fala assim, porra, mas na época do Lula não tinha inflação, ou na época do Fernando Henrique não tinha. É uma coisa muito natural das pessoas falarem, mas a gasolina custa tanto hoje, custava tanto. E mesmo assim o Lula não desenvolveu, né? Então, por isso que eu estou falando assim, é uma sugestão, eu acho que a pesquisa sugere isso, novas pesquisas vão ter que olhar, mas talvez seja esse tamanho, quer dizer, talvez o tamanho do Lula seja aí de 30 e 40 e não 40 e 50, quer dizer, talvez a gente esteja eu acho, sinceramente, eu acho que mesmo as pessoas do PT que eu converso, quer dizer, a ideia de que o Lula possa ganhar no primeiro turno, ninguém realmente leva a sério. Você pode aí publicamente falar, vamos ganhar no primeiro turno, mas de fato perto de 40 já está, é muito voto, já é né? Já é o fato principal, né? Mas talvez não seja, talvez seja esse o tamanho. O Lula vai ainda apanhar muito nessa campanha, coisa que ele não, esse ano, ao contrário do Bolsonaro, só teve notícia boa, né? Pois é. Não te surpreendeu, de alguma forma, a dificuldade que o Lula, principalmente, mas o PT em geral, tenha tido de responder às críticas do Ciro quando ele acusou a coisa da corrupção? Isso não devia ser uma resposta que o PT já tinha na ponta da língua? Porque é óbvio que é daí que vai vir o ataque inicial. Depois não sei, mas... Não, eu concordo com você. Eu acho que aquilo foi claramente, eles titubearam e erraram, né? Quer dizer, aí uma coisa, não souberam responder, não souberam argumentar. O Ciro está naquele tamanho dele, mas assim, eu acho que o Ciro está no jogo dele de realmente tentar fazer a provocação contra o Lula, mas não houve claramente ali a impressão que se tem aqui o PT, e isso você vê também um pouco nas entrevistas, as poucas entrevistas que o Lula tem dado, o Lula não está se ele não está, o Lula, né, afiado, como a gente já conheceu. Eu vou contar, eu acho que assim, para mim a melhor entrevista que o Lula deu nesse ano foi a entrevista que ele deu para o Marcelo D2, e é muito interessante que a entrevista é uma entrevista longa, quase 2 horas, mas ele tem dificuldade de conseguir falar com os jovens que estão ali, que é para onde esse podcast estava indo, sabe? Então, eu senti assim, tipo, ele fica falando de coisas de 2004, 2005, para uma turma que tem 20 anos, quer dizer, eu acho que isso é uma coisa assim que, tipo, peraí, essa turma ela não lembra, não esquece, não é isso que você tem que falar, né? Eu acho que está faltando uma certa atualização, vamos dizer assim, no discurso, né? Outra coisa que me pareceu, eu digo também a questão, por exemplo, a posição dele em relação a Cuba, que é uma postura que eu acho que eu não vi nenhuma outra pessoa, nem o Maduro teve a mesma postura, assim, tão condescendente com o governo cubano nos protestos. Foi uma postura que você fala assim, opa... Assim, eu nem vou entrar no mérito assim, se ele está certo ou errado, como politicamente olhando, eu falo assim, sério que você está fazendo uma coisa dessa? Quer dizer, me parece como se ainda não entrou no ritmo, sabe? E o partido também não parece ter entrado no ritmo de discussão. A gente está aqui, o Bolsa Família, melhor programa, mais bem planejado, programa social brasileiro, acabou na sexta-feira passada, vai fazer os seus últimos pagamentos agora, está se criando um novo. Era assim, é óbvio que o PT tinha que estar
falando e discutindo, apresentando uma proposta nova, etc, etc. Ali é o campo onde eles deviam estar. Assim, não tem o que combater, ali é um campo que não tem críticas. Cadê? Sabe, é uma postura que vai um pouco entre um pouco de arrogância, mas também um pouco de tipo, sabe, se eu não fizer nada, eu ganho. Eu acho que tem uma coisa que, como se fosse naturalmente, os votos virão para o Lula só porque o Bolsonaro é um péssimo presidente. Eu acho que essa postura, eu não sei se essa postura realmente ela é sustentável para os próximos meses, não. Pois é, então vamos falar um pouco do Bolsonaro. Cara, no auge da CPI, com a inflação já doendo no bolso, principalmente no bolso de quem tem menos dinheiro para gastar, né? Na comida, no combustível, no gás de cozinha. Eu digo no combustível não por causa do automóvel, mas por causa do transporte público, né? Sim. Quer dizer, bate no bolso das pessoas. Então, é na passagem, é no gás de cozinha, é na comida. Nesse momento, Jair Bolsonaro continuava mantendo nas pesquisas entre 20% a 25% de ótimo a bom. Nunca chegou no 20%. Chegou lá no 22%, estava no 20% e nunca encostou de... Então, cara, nenhum presidente da nova república teve esse espaço de generosidade por parte de um pedaço do eleitorado que o Bolsonaro tem. E ele, obviamente, o mais inepto presidente da história da nova república. A gente provavelmente poderia ir para a história da república. Não, pois é, mas... Mas tudo bem, vamos deixar por isso. Para mim, para você, para quem observa política, é nítido a incapacidade do cara para o cargo. E, no entanto, ele tem um espaço que a Dilma e o Collor não tiveram, uma tolerância que a Dilma e o Collor não tiveram. O que isso explica? O que explica isso? Bem, isso aí é uma tese de mestrado, né? Ou doutorado. Mas essa palavra horrível, né? Resiliência, mas existe aí uma postura em relação ao Bolsonaro que é realmente muito interessante, porque ela sobrevive mesmo com o Bolsonaro traindo, vamos pensar assim, alguns dos motivos que fizeram com que essas pessoas fossem votar para ele em 2018. Eu acho que o caso mais típico é a questão do combate à corrupção e a Lava Jato. Isso é assim, aliança com o Centrão. Né? Ele jogou o Sérgio Moro pela janela e agora está prestes aí a se filiar ou ao PL do Valdemar Costa Neto ou ao PP do Ciro Nogueira, e tudo bem, né? Ele se livrou dos ministros mais que gritavam mais alto aí, como o Ernesto Araújo, como o Abraham Weintraub, como o Ricardo Salles. Os olavistas, por assim dizer, né? Os olavistas, né? Quer dizer, os mais... Tudo bem, quer dizer, ou seja, realmente é impressionante que ele tem uma resiliência de que ele é e um governo que... Isso que eu acho que é importante. Esse governo não fez bem, tirando aos servidores militares, não conseguiu ver bem a ninguém, né? Não é um governo que você fala assim, não, mas ok, ele foi mal aqui, mas bem para esse grupo. Mal... Não. Não há um grupamento, ou uma região do país, ou uma coisa que fala, não, mas para isso ele funcionou. Os caminhoneiros mesmo, que são outro grupo ao qual ele sempre teve uma relação particularmente boa, estão aí, não fizeram a greve, mas estão aí claramente insatisfeitos em função de todas as promessas não cumpridas sobre política de diesel. Mercado financeiro, que foi inteiro com ele, hoje está completamente também... né, a Bovespa está aí com a queda gigante de 10% esse ano, absurda em relação ao resto, em dólar, né? Em relação às outras bolsas. Quer dizer, ninguém realmente ganhou com o Bolsonaro. Isso que eu quero dizer assim, tirando o Exército, principalmente, e também as outras forças, ninguém realmente ganhou muito com o Bolsonaro estando lá.
Você não pode, assim, nenhum grande fazenda de agro falar, não, com o Bolsonaro eu ganhei muito mais do que eu tinha com o Temer. Não é fato. Não é fato. Até, talvez, né, não ganhou um novo mercado, não teve nada. Enfim, mesmo assim, ele tem ali esses 20 e 20 tanto por aí. Para mim, a única explicação disso, é talvez uma explicação simplista, porém, eu aceito se tiver uma melhor, mas é o antipetismo. Ele ainda encarna um antipetismo e um anticomunismo, etc., e o seu sujeito que representa isso mais do que qualquer outro. Isso assim, eu acho que o núcleo do apoio do Bolsonaro é um núcleo do velho anticomunismo que a gente viu durante boa parte do século XX no Brasil. E aí tem uma característica particular do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro tem uma capacidade de conexão com um certo tipo de brasileiro, assim como o Lula tem com outro tipo de brasileiro, que são únicas, né? O Bolsonaro fala para aquele pequeno empresário, para a classe média baixa, o dono de uma lotérica do interior do Rio Grande do Sul. Ele fala para o funcionário público do Paraná. Ele fala para o sujeito que sente que... E aí a gente vai falar dos desvalidos do mundo, todas essas pessoas que acham que foram perdedoras de alguma forma. O Bolsonaro é um tipo de vingança. E aí a gente vai voltar para a ideia do que deu Brexit, do que deu Trump. Mas eu acho que ele representa isso, quer dizer, ele representa esse sujeito, ele é autêntico nesse sentido, quer dizer, ou seja, ele é um... ele não parece que está mentindo quando ele fala que está ali para mudar tudo aquilo ali, e que o IBAMA não deve atrapalhar, e que o Exército é o esteio da nação, e essas pessoas concordam com isso, e que é um absurdo que tenha, que tenha educação sexual nas escolas, e assim vai, né? E que a TV Globo só mostra sexo e que isso é um absurdo para nossos filhos. Quer dizer, ele representa esse pensamento que é mais do que conservador e até reacionário, e que é presente nisso. Eu acho que isso tudo fica... ele é presente na história do Brasil, e que o Bolsonaro literalmente passou a ser o grande representante dele. Eu não acho que... Se o Bolsonaro perder a eleição, ele continue liderando todo esse pessoal, sabe? Eu acho um outro líder. Mas existe esse sentimento conservador, reacionário, anticomunista, religioso, que o Bolsonaro é o seu ícone. Agora, é uma coisa curiosa você descrever dessa forma, porque eu acho que você descreveu uma coisa que é mais ampla do que o antipetismo. É como se o antipetismo, na verdade, fosse um dos reflexos de uma guerra cultural. Sim. Sim. E você, eu sei que você, como eu, acompanha profundamente política americana também. Isso era uma coisa que já existe nos Estados Unidos, desde o Newt Gingrich, desde o governo Clinton, essa coisa da guerra cultural, que é, em essência, um movimento de uma parte da população de reação a uma liberalização generalizada, né? Eu digo liberalização no sentido de ampliação dos direitos individuais para negros, para mulheres, para LGBTQIA+, para indígenas, né, os nativos americanos, tudo mais, para os latinos, os hispânicos. Quer dizer, você tem entrada você tem ampliação dos direitos desses vários grupos a partir dos anos 60, com a coisa lá dos direitos civis, do Martin Luther King e tudo mais, não só. Mas você tem essa lenta revolução sexual, né? Você tem essa lenta ampliação dos direitos desses vários grupos, e, de repente, tem uma turma que começa a berrar e começa a se unir a partir dos anos 90. Isso não era uma característica da sociedade brasileira. A gente não tinha isso. Não, nós importamos. Você acha que foi importado, ou você acha que é uma coisa que, de alguma forma, a sociedade mudou e nasceu espontaneamente? Como é que você enxerga isso?
Então, eu acho que, vamos lá, eu concordo plenamente com você, eu acho que tem, eu acho que um pouco de tudo, mas vamos lá, algumas coisas foram importadas. O que aconteceu a partir dos anos 90, no Partido Republicano, foi uma enorme aproximação do Partido Republicano com as pautas religiosas, coisa que, embora a religião tivesse importância nos Estados Unidos, óbvio, teve, a gente sabe disso, mas a partir dos anos 90, o Partido Republicano passou a ter a questão do aborto passou a ser uma coisa decisiva, e se você fosse a favor do aborto, você não podia mais ser republicano, ponto. Né? E a questão, e também todos os direitos, mas isso passou a ser uma coisa fundamental, e isso fez a guerra, quer dizer, o Clinton quase perdeu quase perdeu o cargo em função, não de algum crime, mas em função de um caso extraconjugal da Casa Branca, né? Quer dizer, eu acho que é o cúmulo daquele período, né? Então, aqui, eu acho que tem um pouco de olhar o modelo americano e copiá-lo, porque aqui a gente também tem uma coisa que, embora a gente saiba, quer dizer, a Igreja Católica teve uma enorme influência política, mas nos últimos 20 anos, você teve uma participação muito mais efetiva das igrejas evangélicas dentro da política, de uma forma que a gente não tinha. Né? As igrejas evangélicas passaram a ter uma bancada, coisa que isso é uma coisa recente na história congressual brasileira. Elas passaram a ter uma pauta, elas passaram a ter uma participação efetiva na campanha. Vamos pensar em 2010, a questão do aborto, na campanha de 2010, que tirou 5, 7 milhões de votos da Dilma no primeiro turno, e que caminharam pelo Serra e terminaram com a Marina. A Marina ganhou um tamanho que ela não tinha, basicamente porque ela era evangélica e naquele momento tinha o apoio do Malafaia. Depois você tem isso, volta isso de uma forma muito mais presente, e aí você tem uma situação em que você tem um partido que é da Igreja Universal. Assim, um partido que foi feito que basicamente ele só atende uma única denominação. Então, eu acho que reúne uma certa coisa. E aí, o Bolsonaro tem uma característica, que o Bolsonaro foi o primeiro presidente, o primeiro candidato que conseguiu unir todo mundo. Se a gente for voltar lá atrás, mesmo, por exemplo, o Alckmin, que é um político reconhecidamente religioso, que é católico, praticante... próximo da Opus Dei, que é a direita da Igreja Católica, né? Exatamente. Não, e que não é fingido, eu quero dizer assim, é real, né? Não é uma coisa... Ele realmente é uma pessoa religiosa, bom. Ele não faz disso um uso político como vários outros usam. Mesmo ele não teve apoio unânime. Né? Em 2006, a Igreja Universal já estava completamente com o PT, e aí havia um racha na Assembleia de Deus, metade, uma a ala madureira indo com o PSDB e a ala do Pará indo com o PT. Você teve outras denominações também se dividiram. Quer dizer, você tem uma coisa, mas que com o Bolsonaro todo mundo se une. Todo mundo se une. É uma união, uma coisa muito, muito interessante isso acontecer. Quer dizer, a capacidade que o Bolsonaro teve de reunir, e vamos lá, reunir e 3 anos depois continuar. Porque todos esses grupos, nenhum deles ainda teve um problema com o Bolsonaro, nenhum deles rompeu com o Bolsonaro, como, por exemplo, romperam com o PT em outro momento. Né? Se a gente for ver quem assiste a TV Record, poderia ser a TV Brasil, né? A TV Record é uma TV claramente de apoio ao governo Bolsonaro de uma forma que nunca foi de nenhum outro, nunca foi dos governos petistas, por exemplo, ao qual a Record apoiava, mas não com esse vigor. Né? Então, eu acho que essa guerra cultural ela é real, sim, ela é real e ela tem alguns elementos importados. Nas redes a gente vê muito isso. Eu acho que o caso do Maurício Souza é um caso típico dessa guerra cultural, o caso do jogador de vôlei, só para lembrar todo mundo, o jogador de vôlei que foi demitido do Minas Tênis na semana passada, é um pouco desse debate, mas ela tem uma parte importada, mas ela tem uma parte real, que é como as igrejas evangélicas
estão funcionando no Brasil, e elas estão funcionando no poder político real, muito mais evidente até que nos Estados Unidos, que não tem um partido religioso nos Estados Unidos, né? Não tem um partido teocrático nos Estados Unidos, mas eu tenho. Se bem que o Partido Republicano está ficando coisa com... O Trump que é o líder. Claro. E é curioso que um cara como o Trump, né? Ou um cara como o Bolsonaro, que é casado 3 vezes, né? Quer dizer... Agora, vamos explorar, então, essa história do Maurício Souza, porque ela é muito interessante como história, o que diz a respeito do Brasil. Uma das dicotomias que eu acho mais interessantes é o seguinte: aí você tem esse clube Minas diferentemente de Rio de Janeiro e de São Paulo, a elite urbana mineira é conservadora. Isso não é verdade para a elite urbana de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Ou de Salvador. Mas a elite urbana mineira é conservadora. E o Minas é o clube de Belo Horizonte, tipo, das boas famílias, tudo mais. Seria o paulistano em São Paulo, talvez, não sei. Pois bem, os sócios do Minas estão todos do lado do Maurício Souza. Sim. Entendeu? Mimimi, isso, aquilo, tudo mais. Agora, o clube ganhou essa importância no vôlei nacional. De fato, tem uma equipe muito importante no vôlei nacional. Eu não sei quantas pessoas acompanham, mas é uma das grandes equipes brasileiras de vôlei. Pentacampeão sul-americano, ponto. Pois é, pronto. Pois bem, só que é uma grande multinacional que patrocina a Fiat e a Gerdau, que é uma siderúrgica gigante. E para a empresa de grande porte, que fala com o grande público urbano, não tem jeito, cara. LGBTQIA+, tem que ser incluído, negros tem que ser incluídos, mulher tem que ter mais espaço. Tipo, quando você fala para o grande público, grandes campanhas de comunicação, não tem, para uma grande empresa, não tem dúvidas de que lugar em que você tem que estar. Para os sócios do Minas Tênis Clube também não tem dúvida. Somos mito, né? Mesmo que o cara não seja bolsonarista, não se considere bolsonarista, tem uma hora ali que é o seguinte: esse negócio de gay, esse negócio de mulher, isso é tudo mimimi, isso aí é tudo frescura, isso aí é o politicamente correto. Tomando... Pois é, a dicotomia está toda mostrada ali. E me parece que é mostrada como que uma bolha não consegue enxergar o todo da sociedade, porque grandes empresas são obrigadas a enxergar o todo da sociedade, né? As bolhas estão fechadas entre si, principalmente na direita. Não te parece isso? Sim. Não, eu acho essa história fascinante. Por isso mesmo, eles chegaram a fazer, assim, a diretoria ficou ali primeiro tentando enrolar, né? Fez uma nota insípida, ridícula, liberdade de expressão e tal. E daí, só que não era a questão não era a diretoria, a questão, o Fiat falou, ok, então a gente vai embora. E a Fiat e Gerdau dão 15 milhões de reais por mês para a Fiat, para sustentar o time. Então, sendo tipo, significava o seguinte: sem aquilo, ou eles acabavam com o clube de vôlei, ou as mensalidades saíram de 300 a 350 reais para 1.500. Essa era a situação. Quer dizer, a diretoria ficou numa questão econômica, claro. Então, você tem uma circunstância que virou uma coisa nas redes sociais, porque virou um grande Big Brother, né? Porque daí fala o Douglas Silva, que é o... Fala o Douglas Silva, que é o jogador de vôlei também da seleção, que é homossexual, e que fala, ele tem que ser punido. Daí ele volta para o Maurício Souza, que faz um comentário completamente cretino em relação ao outro. Eu não fico lacrando, pulando em cima da cama. Quer dizer, fica uma coisa... E aí, assim, todo mundo aqui é um grande BBB, que você fica assistindo qual é o próximo capítulo. No sábado, o Eduardo Bolsonaro assume a história
e começa a fazer a campanha, vamos ampliar o número de seguidores do Maurício Souza. Só para vocês entenderem, a conta do Instagram do Maurício Souza tinha 300 mil pessoas, 300 mil seguidores antes disso tudo. Durante o processo, ela chegou a 1 milhão. Ontem, à tarde, ela tinha 2 milhões e 100 mil seguidores. Você está falando do domingo, para a gente marcar aqui. Perdão. Ontem, domingo, que eu olhei isso. Domingo, 31 de outubro, isso. 31 de outubro. Eu olhei e fiquei abismado com essa coisa. Assim, e aí todo mundo pressionando a Fiat do outro lado. Quer dizer, nós não vamos mais comprar a Fiat porque vocês... Mas é exatamente isso. Quer dizer, é uma briga de bolhas, mas é uma briga que ela diz muito sobre o momento que a gente está. Ela não é em relação ao comentário do... assim, e além do que, de novo, tudo isso, nós estamos falando sobre um comentário sobre um personagem fictício, que é mais maluco. Toda a história começa com o Maurício Souza comentando o beijo do personagem recém-criado da DC Comics, do filho do Clark Kent, beijando um outro homem. Um beijo de quadrinhos, meu Deus do céu. É muito Brasil isso. É muito Brasil. É muito Brasil, mas o quanto que o Brasil... Ou é muito século XXI, é muito 2021. É muito 2021. Obviamente que isso podia acontecer nos Estados Unidos, lógico. Podia não sei se eles vão começar em cima de um personagem em quadrinhos, mas enfim. Mas aconteceria na Hungria, em Sim, que o Orbán, a coisa do... desse movimento anti-movimento LGBTQIA+, é um dos traços fortes da política do Orbán, tudo mais. Mas é um movimento minoritário, né? Ele só consegue falar mais alto do que outros grupos e as oposições estão em guerra civil entre si, né? O que nos puxa para... A gente começou falando sobre possíveis surpresas. Uhum. E aí? Quem que é a possível surpresa? Então, a coisa de possível surpresa, vamos lá. O fato é, existem hoje 10, assim, se você contar, são 10 candidatos. É uma coisa inacreditável, né? É quase um time de futebol de candidatos. Você está incluindo o Ciro nessa conta, não? Não, eu não incluo o Ciro. O Ciro será candidato. Sim. Né? O Ciro será candidato, e o Ciro tem uma lógica do Ciro, que o Ciro não é um candidato a centro da direita liberal, vamos pensar assim. Ele não é o candidato da Faria Lima. Né? Eu estou falando de candidatos da Faria Lima. Né? Candidatos da Faria Lima são 10. Lógico que não são 10, porque... né, um número, para começar, são 3 estão dentro do PSDB e tal. E vão sobrar 1 ou 2. Mas o que me choca é que até agora nenhum deles consegue ir além daquela conversa de Faria Lima, entendeu? Teto de gastos, responsabilidade fiscal, reforma administrativa. Não estou dizendo que nada disso não é importante, não. É importante. Mas menos Faria Lima e mais Lago da Batata, entendeu? Assim, do tipo, o que você vai falar para o sujeito que está na lida com aumento de gasolina, com inflação, quer dizer, o que você vai falar sobre isso, entendeu? E aí eu me lembro da questão, quando você conversa com os políticos, fala, não, vocês são todos apressados, vocês são ansiosos, isso é ano que vem decide. Eu sempre me lembro do Alckmin, né? O Alckmin dizia isso durante todo o ano de 2017, todo o começo do ano de 2018, que, não, quando chegar a campanha, tudo vai mudar, né? E o Alckmin montou, só para a gente recordar, em 2018, tinha, né, todo mundo estava ali olhando, né, Lula vai ser preso, Lula não vai ser preso, Lula vai ser candidato, Lula vai ser candidato. O Bolsonaro tinha um tamanho que ninguém sabe, todo mundo falava que o Bolsonaro vai bater no teto em 17, vai bater no teto em 20, Marina estava com uns 15 e tanto, e o Alckmin tinha uma estrutura que ele tinha 4 ou 5, por aí, por cento de votos, mas ele tinha 35% de ótimo bom em São Paulo. Eu falei, cara, tem 35% de ótimo bom em São Paulo, naturalmente, quando você é candidato, já vai ter 2 dígitos.
tinha uma estrutura partidária com todo o centrão, tinha, sei lá, metade de todo o tempo de televisão, metade de todo o financiamento de campanha de todos os partidos. Tinha uma boa estrutura de marketing, um sujeito que tinha experiência, 3 do governo de São Paulo, tinha o que mostrar, e não aconteceu. Deixou tudo para o final, vamos agora apresentar, e por mais que teve a facada, etc., e várias coisas ajudaram o Bolsonaro, mas o Alckmin não ia ganhar aquela eleição. Ele não estava no espírito para ganhar aquela eleição, não estava preparado. Então, a minha questão é, pode haver surpresa? Lógico que vai haver surpresa. Lógico que não vai ser uma eleição simples em que o Lula vai caminhar nos seus 40%, o Bolsonaro vai ficar em 20 e poucos, e aí os dois vão para o segundo turno e essa é a vida. Eu não creio nisso. Mas se esses outros não arranjarem um candidato, não arranjarem um discurso, é isso aí. A polarização está sendo ajudada por essa demora em construir um candidato, sabe? Você acha que existe um perfil para esse candidato de centro-direita? Que nem seria... Porque o Moro, por exemplo, representa essa classe média udenista, que acha que o grande problema do país é corrupção, tudo mais, né? Um Eduardo Leite representaria talvez um saudosista de Fernando Henrique Cardoso, do governo FH, tal, que é uma outra tribo, né? É um outro tipo de discurso. Não sei se o Rodrigo Pacheco representa um jusselinismo, embora ele gostaria de representar. Mas ele não representa ainda. Porque ele não tem o sorriso do JK, né? Não tem. Não tem o charme. Não tem. A imprensa está noticiando agora, nesse início de semana, que o Santos Cruz tem um certo encantamento pela candidatura do Moro, né? Quer dizer, alguns generais reserva poderiam buscar no Moro aquilo que, frustrados que o Bolsonaro não foi o Castelo Branco eleito legalmente, estão ali procurando, e de repente o Moro tal. O Moro não é um cara... Eu não vejo no Moro uma personalidade capaz de, nessa eleição, talvez em 2018 tivesse sido eleito, sim, mas empurrado pela força da história, porque ele, como candidato... Ele é ruim. Ele é ruim no sentido de... Ele fala mal, ele não consegue... assim, a minha impressão é que ele está fazendo uma egotrip de defesa da sua história e tal. Olha, quer dizer, eu não acredito muito na candidatura Moro. Eu acho que a candidatura Moro é uma candidatura que vai ficar aí até abril, ocupando um espaço para se defender, mostrar que reviver um pouco do espírito do Lava Jato, e depois ele vai apoiar um dos outros candidatos. Porque a coisa essa não é uma campanha para o antipolítico. Né? 2018 era a candidatura que você tinha ali, disruptiva, para usar essa palavra que já foi moda, não é mais. Agora não é. Agora, assim, as pessoas querem alguém que enfrente a inflação, que enfrente a pandemia, quer dizer, né? Por mais que tenha uma turma ali que fala da corrupção, a corrupção não está entre as 5 coisas que as pessoas acham mais importantes. Né? Economia é a coisa mais importante, depois vem saúde, depois vem educação. Quer dizer, as pessoas voltaram para o dia a dia E aí o Moro não tem as soluções para isso. Né? Ele não é essa pessoa. Então, eu não acredito que seja o Moro esse Dom Sebastião que vai vir para enfrentar Bolsonaro e Lula. Não. Mas eu sei que haverá. Quer dizer, eu estou falando assim, ao mesmo tempo que é fácil a gente ficar olhando defeitos de cada um deles, mas haverá um espaço para 4 candidatos. Para mim, isso é muito claro. Isso é uma seleção que nós vamos ter pelo menos 4 candidatos com mais de 2 dígitos. Né? O Ciro tem o seu lugar, não sei até que ponto. Você vê 4 candidatos na casa dos 2 dígitos? Eu vejo o Ciro, eu vejo o Ciro e mais um. São 3 e mais um. E certamente um perfil de centro-direita. Certamente um perfil de centro-direita. Mas você acha que esse perfil de centro-direita vai ser uma coisa mais conservadora, tipo Moro, ou uma coisa mais liberal, tipo Eduardo Leite? Eu acho que vai ser mais liberal. Mais liberal. Eu acho que vai ser mais liberal. Você enxerga alguém além do Eduardo Leite com esse perfil? Pode ser o próprio, pode acabar sendo o Rodrigo Pacheco.
Aí é uma questão de composição. Assim, eu não consigo, eu consigo ver, assim, existe um espaço que o Nelson Barbosa, ironicamente, diz ele diz o candidato do Armínio Fraga. Existe um espaço para o candidato do Armínio Fraga. Mas é isso, o candidato do Armínio Fraga. Vamos pensar que esse candidato liberal. Porque existe, aí é uma questão de demanda, né? Existe a demanda por um candidato. E vamos, de novo, um candidato que fale sobre o que já foi o PSDB um dia, né? A lógica de gastos, melhores gastos, mais eficiência do Estado, um Estado menor, porém mais eficiente, uma lógica social não petista, vamos pensar assim, uma relação com o capital menos tumultuada. Assim, existe. Sim, e isso, vamos lá, o PSDB esteve no segundo turno todas as vezes, tirando a última. Então, mesmo que não seja do PSDB, existe aí esse tamanho, e se ele tem 15, 20, aí vai depender das condições dadas, né? E aí, quando a gente vai falar, eu acho que a gente tem uma coisa de pensar assim, quando a campanha estiver em torno do Bolsonaro, a discussão for o governo Bolsonaro, você tem a questão, assim, o Lula vai ficar tranquilo onde ele está, e a discussão vai ser, bem, o que você faria que o Bolsonaro não fez? Mas vai chegar um momento natural que a discussão não vai ser somente o governo Bolsonaro, vai ser, mas você quer voltar para o Lula, você quer voltar para o PT? E qual o PT? Né? Porque o Lula faz uma tática que eu acho correta, mas dito isso, ele está fazendo, que é uma lógica de fingir que o governo PT terminou em 2010. Né? O que acontece a partir de 2011 até 2016, como ele vai citando coisas que lhe ajudam, mais médicos, bacana, Acordo de Paris de 2015, ele vai pegando o que lhe interessa, mas ele não fala principalmente ele não fala sobre a recessão de 2015 a 2016, e o que levou a essa recessão. Né? Então, você tem problemas ali que vão ter que ser discutidos em algum momento. E aí você vai ter um debate real, entendeu? Então, eu acho que por isso que eu falo assim, a eleição, nós estamos ainda escolhendo as pessoas, mas assim, ela vai ter um momento que a discussão vai ser o Lula. E a discussão vai ser a discussão petismo, antipetismo de novo. E isso pode realimentar o Bolsonaro ou realimentar quem quer que seja que consiga se colocar no lugar do Bolsonaro. Você está o tempo todo falando, você já parte do princípio e eu concordo com você, tá? Que já existem 3 candidatos nesse jogo. O terceiro Sim. É o Ciro. Sim. O que é o Ciro, politicamente? Que lugar é esse que ele ocupa? O Ciro é um fenômeno interessante, né? Porque o Ciro ele nasce nacionalmente, vou pensar assim, quando o Itamar o chama para ser ministro da Fazenda numa super emergência, que é a demissão do Recupero em 94. Ele assume, e ele assume sem ter o direito de demitir ninguém. É uma situação bem complicada, não é uma coisa simples, o que ele aguenta ali. Assim, assume e o Clóvis Carvalho basicamente tranca a porta e não participa das reuniões. É fato. Mas ele faz o que tem que fazer, ok, briga com o Fernando Henrique porque ele achava que ele devia continuar na Fazenda, o Fernando Henrique tinha oferecido para ele o Ministério da Saúde. O que ele acha uma coisa ofensiva, que eu até hoje acho que foi um erro bem complicado dele, porque você vê que o Serra depois foi ministro da Saúde e aquilo projetou muito mais que tivesse sido ministro da Fazenda, mas enfim. Mas ele fica com um enorme ódio do PSDB e passa a ser, durante 20 anos, o sujeito que mais critica o PSDB. E falando mal especificamente do Serra, mas também do Fernando Henrique, de uma forma assim muito, muito vigorosa. Né? E agora acontece a mesma coisa com o PT. Né? Não vamos esquecer que em 2018 o Ciro estava mendigando o apoio do Lula. O Ciro foi tentar um acordo em que
o Haddad fosse vice, ele fosse o candidato, ele tentou isso durante muito tempo. Então, é uma transformação muito difícil de você entender. O Ciro tem é um político extremamente carismático, ele é um político que ele tem os seus seguidores, que são pessoas extremamente fiéis a ele, mas essa transformação do sujeito que esteve com o PT durante 15 anos e agora vira o seu maior algoz, que é uma repetição do que aconteceu na época que ele estava no PSDB, é uma coisa que para o eleitor, eu não sei como que o eleitor vai conseguir entender isso, sabe? Eu não sei se tem um espaço para uma pessoa com esse problema nos dois lados, sabe? O Ciro... Vamos colocar um problema, vamos pegar uma situação. Vamos dizer que você seja um eleitor que não queira nem o Bolsonaro, nem o Lula. E vai chegar na quinta-feira, véspera da eleição no domingo, debate da TV Globo. Seu candidato tem 18%. O Lula tem 40% e o Bolsonaro tem 25%. Você tem que ter alguém que vá lá e vire 7 pontos numa noite. Eu acho que o Ciro é capaz. O Ciro é capaz de ter uma apresentação num debate da TV Globo capaz de virar 7 pontos. Eu não sei se existe um outro candidato que tenha essa capacidade, entendeu? Que consiga ter uma... Agora, o Ciro, ao mesmo tempo, é um sujeito que ele não é o candidato dessa direita liberal, dessa demanda que está aí, porque liberal ele não é, né? Liberal no sentido econômico, ele claramente não é. Ele está, em muitos pontos, à esquerda do Lula, né? Muito mais intervencionista, etc. Então, tem uma complicação aí sobre o que é o Ciro, né? Como que o Ciro pode crescer. Pois é, mas qual é a diferença dele para o PT? Eu acho que é isso que eu quero tentar entender. Você é um eleitor de esquerda. Eu entendo como que o Ciro se posicionou e acho que tem até uma coerência com todo o discurso que ele construiu ao longo da vida. Ele é o herdeiro do Getúlio. Ele quer se ver como herdeiro de Getúlio Vargas. Sim, o trabalhismo brasileiro. O último livro dele é isso. O último livro dele é isso, é verdade. Teve João Goulart, teve Leonel Brizola e agora tem Ciro Gomes. E olha, isso existe na política brasileira. Esse lugar existe na política brasileira. Só que o herdeiro do Getúlio é o Lula. O discurso do Lula não é trabalhista. Mas quem herdou o apoio dos sindicatos, quem tem controle dos sindicatos, quem tem apoio do funcionalismo público, que é a base eleitoral do trabalhismo, porque o Brizola, depois, no pós-ditadura, o Brizola não conseguiu restaurar o controle que o trabalhismo tinha. E quem, ao longo dos anos 90, acabou, de certa forma, controlando essas duas máquinas, que são máquinas poderosas, que servem de apoio ao trabalhismo na República de 45, 46, é o PT, né? E, no entanto, é exatamente isso que você descreveu. Aqueles 10% de eleitores do Ciro, cara, eles são ciristas. Eles são ciristas. Existe o lulismo, existe o bolsonarismo, existe o cirismo. Eu não sei se existe outra liderança política no Brasil, além desses três, que tem seguidores. Uhum. O Ciro pode ter o menor tamanho, mas tem... Que tipo de anseio você acha que o Ciro está atendendo, né, nessas pessoas? O que você acha que o Ciro traz para esses eleitores que o Lula não traz? Em que eles são diferentes? Vou tentar aqui, vou especular, tá? Claro. Eu acho que o Ciro, de uma forma muito particular, ele é o anti-establishment da esquerda. Porque o Lula, ele representa isso, um negociador. O Lula assim, o PT pode ser de confronto, o Lula não é de confronto. O PT vamos colocar o Meirelles no Banco Central, o Palocci cuida aqui da economia. Assim,
é a coisa do vamos, né? Ter o Roberto Rodrigues como ministro da Agricultura, isso, o Márcio Thomas Bastos como ministro da Justiça, isso é o Lula. Aquele montagem, aquele ministério é a coisa mais lulista que você pode ter. Ou seja, é uma coisa de tentar uma acomodação entre, sim, eu entrego, coloco aqui para a esquerda tem seu espaço, mas, porém, aqui eu coloco para alguém da direita extremo getulista. Vamos lá, né? Isso é o getulismo no seu auge, né? O Ciro representa uma coisa de anti-establishment. O Ciro não é isso. O Ciro é o Ciro é essa coisa da indignação, ou seja, o Ciro representa uma coisa muito mais, nesse sentido, muito mais de, não, o Estado, se a Petrobras, a semana passada, surge esse balão de ensaio do Ministério da Economia de privatização da Petrobras via pulverização das ações. O PT fala mal, isso é um absurdo, não sei o quê, eu vou lá e vou encampar. Quer dizer, essa postura de tipo, não vai acontecer comigo, isso não acontece, entendeu? Quer dizer, é uma postura de indignação e de até virilidade, em certo sentido político de termo, mas de não, comigo isso não vai acontecer. Personalista, sem dúvida nenhuma, mas numa tese não, de jeito nenhum. O Lula, ele está aí na frente, ele vai se meter nessa confusão, falar uma coisa, sabe, dá aquela, fala, não, nós somos contra, não sei o que, e toca de assunto, porque esse não é um assunto que, né, não é um assunto real, não vai acontecer, então não vou discutir, não vou perder meu tempo com isso. Mas o Ciro entra nas brigas, é brigão, né? Então, ele tem esse espaço que 18 talvez fosse o grande ano, quer dizer, o Ciro seria um candidato muito melhor para enfrentar o Bolsonaro. Eu tenho absoluta certeza disso. O Ciro era um candidato muito melhor para a esquerda, claro, para enfrentar o Bolsonaro, ou para enfrentar qualquer um que fosse um anti-establishment do que o Haddad. Era aquele momento do Ciro. Eu acho que agora eu não sei se vai ser, mas o Ciro tem essa eu acho que em alguns momentos o Ciro ele é mais radical, ele é uma mudança muito mais radical do que o Lula seria. Isso, para mim, é uma coisa um pouco... É engraçado, né? Porque o PDT não é um partido, obviamente, mais radical que o PT, mas o Ciro significaria uma mudança muito mais radical a partir de 2023 do que a volta do Lula. Então, deixa eu começar a encaminhar aqui para o final da nossa conversa. Eu tenho mais 2 assuntos que eu quero tratar com você. Um é sobre democracia, que eu quero deixar para o final, mas antes eu queria falar sobre século XXI. A gente estava falando sobre século XXI. Existe essa dificuldade, me parece, em muitas das candidaturas, de todos estarem meio que testando discursos que são velhos. Perfeito. O PT ainda está atrás dos sindicatos. E ainda está ali numa coisa, o petróleo é nosso, quando boa parte da classe média urbana de esquerda, que é um eleitorado talvez não de massa, mas é um eleitorado importante de formadores de opinião, está preocupado com a Amazônia, está olhando para carbono como uma coisa cada vez mais esquisita. Ao mesmo tempo, dentre os liberais, você tem essa coisa de fazer um discurso que trata de política monetária quando o Joe Biden está fazendo o New Deal. E ele é um liberal. Ele é um liberal. Ele é um liberal. Como Obama era um liberal, como o Clinton era um liberal. Quer dizer, quem estava com Clinton e preocupadíssimo com política monetária nos anos 90 está com Joe Biden hoje. Entendeu? É o mesmo eleitor, só que está em outro momento, está olhando, não, peraí. A gente está numa fase que a gente tem que ter investimento em infraestrutura. Infraestrutura por conta de tecnologia, infraestrutura por conta de carbono zero. E no Brasil você ainda tem a questão da desigualdade, que me parece, inclusive os setores mais importantes e mais influentes da elite estão começando a olhar para a desigualdade. Não, isso aqui virou um problema que afeta diretamente o país inteiro,
tem que olhar para isso, tem que ter uma política mais... Quer dizer, os liberais estão com um discurso... Eu não estou dizendo que eles tenham um discurso que esteja errado, mas politicamente é um discurso inepto. Sim. Você está trazendo para frente um assunto que não é mais o assunto que mobiliza o eleitor. Assim como o PT está trazendo para frente um assunto que não... O único que parece estar com um discurso afiado para o seu eleitor é o Bolsonaro, que tem um discurso reacionário conversando com reacionários. Por que você acha que tem esse... Primeiro, você concorda comigo que há um descolamento desses dois grupos dos seus eleitores? E por que você acha que isso acontece? Não são políticos inexperientes, né, que estão por trás dessas coisas? Não, eu acho muito interessante o que você está falando, porque outro dia acho que um amigo comum nosso, o Oliver Stuckel, ele fez um artigo muito interessante quando o Lula falou sobre Cuba, e ele falou que o jovem de esquerda hoje, o Chile é muito mais importante que Cuba. O que está acontecendo de importante para o jovem de esquerda hoje é a Assembleia Constituinte. Paritária e no Chile, e a eleição, que está uma eleição, né, super disputada, voltando ali um candidato pinochetista, e o candidato da esquerda tem 35 anos, jovem. Mas ali está fervilhando uma série de discussões que o PT não está nem olhando, né? E aí eu volto na questão assim, do tipo, vamos lá, assim, nós estamos agora com a COP acontecendo. Chegou a hora da gente pegar, olhar e falar que Belo Monte foi uma grande burrada? Chegou a hora da gente chegar e concluir que foi um erro e que aquele sistema, como foi planejado e feito Belo Monte, não deve acontecer mais? Assim como o Tucuruí, quer dizer, da mesma forma que o Tucuruí é um exemplo de como não se faz uma usina, Belo Monte também é um exemplo de como se faz uma usina. Sabe, esse tipo de discussão, a discussão de vamos defender a Petrobras, mas que Petrobras? Né? Assim, a gente, sério, assim, dentro de 30 anos, 20 anos, vai ser o quê? A gente vai estar lá explorando o pré-sal? Realmente você acha que a gente vai estar lá explorando o pré-sal dentro de 30 anos? Eu acho isso fascinante, porque são discussões que você não está vendo. Né? Quer dizer, em tese, nós estamos num momento em que os candidatos deveriam estar com uma série de pessoas para entender, e discutir, debater, e fazer artigo na imprensa, etc., para, nesse fervilhão, formar as suas plataformas para o ano que vem. E você não vai conseguir fazer plataforma no ano que vem se você não assumir a questão ambiental. A questão ambiental, para mim, é muito simbólica, justamente por isso, porque o Brasil está retrocedendo muito no que está acontecendo na Amazônia, com o governo Bolsonaro, mas, assim, o máximo que os outros estão propondo é voltar para o que era antes pré-governo Bolsonaro, que não era tão bom assim, vamos ser honestos. Já estava atrasado, a gente já estava jogando nossa produção, todos os investimentos no pré-sal, já nós estamos fazendo coisas como o Belo Monte. Não foi, isso não foi uma boa experiência. Então, isso tem que ser repensado. Você não pode ter uma situação em que você tem um inverno seco, como a gente teve esse ano, então o risco de você... Não vamos ter, pelas chuvas desse mês, provavelmente não teremos o racionamento, mas a gente correu o risco de ter racionamento. Sabe? Quer dizer assim, essa discussão está muito atrasada. Ela está muito atrasada. E a própria ideia, quer dizer, ou seja, quando o Biden pega e assume o programa para o menor, o programa só vai ter 1,5 trilhão, tipo, só, né? 1,5 trilhão de dólares, meu Deus do céu. E assim, e a coisa toda os americanos terão direito à internet cabeada, assim como eles têm direito à água encanada. Isso é uma das coisas, dos pontos. Todo americano, quer dizer, todos os Estados Unidos vão ser tão cabeados como eles são, como tem serviço de água e esgoto. Me parece uma coisa tão natural, tão lógica, entendeu? E aí as pessoas, não, essa é a volta. Daí os liberais falam, não, isso é a volta do Estado, então a volta do Estado é ruim.
Não, quer dizer, qualquer pessoa que, né, lê um pouquinho, não, a volta de Estado não é necessariamente ruim, dependendo para o quê. A questão é lógica do que a gente está trabalhando, a quantidade de oportunidades que esse presidente Biden cria em refazer todas as rodovias para que você tenha postos elétricos para abastecimento, e que você... uma série de repensar a infraestrutura de estradas, infraestrutura de ferrovias, com o que a gente tem hoje, não como ela foi planejada há 100 anos atrás, é fantástico. E aqui é sempre visto mais Estado, menos... se é mais Estado, então os liberais dizem que é ruim. Quando o PT vai olhar, e até um livro interessante que saiu agora, o Bidenomics, no sentido de, pelo menos alguém está discutindo, isso, o livro foi organizado pelo Nelson Barbosa e está também com o Marconi, que é o economista do Ciro. Então, né, ele é amplo. Mas no tipo assim, mas ainda fica na coisa de mais Estado e menos Estado. Não é isso, é uma outra forma de pensar desenvolvimento. Você não está vendo nada disso. A gente está vendo, por enquanto, os candidatos estão discutindo o quê? Lá no Mato Grosso, o meu candidato a senador vai ser o Zezinho, e daí eu apoio, daí se eu faço acordo com o Zezinho, será que o Joãozinho vai me apoiar? É isso. Que é a política mais século XX que a gente pode imaginar. Quem que eu apoio, não sei, em Pernambuco, e daí o cara pega e me devolve apoio na Bahia. Sabe? É a troca de apoios que a gente já viu, assim... Estou dizendo que isso não é importante, mas não dá para você resumir a política aos acordos sobre apoios partidários nos estados, entendeu? O que você quer fazer com isso? Quando o Bolsonaro... o Bolsonaro faz o que faz com o clima, os governadores até tentaram fazer um consórcio, e etc., e blá, 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 mas não conseguiram fazer nada. Eles não conseguiram fazer nada. Então, assim, por mais que teve ali uma boa iniciativa e tal, tinham reuniões, mas eles não conseguiram... assim, o único estado que conseguiu atrair recursos individualmente foi o Pará, e foram poucos, 5 milhões de dólares, não é um projeto grande. Os governadores não conseguiram fazer, assim, conseguir se unir e falar, ok, nós vamos conseguir o fundo que a Noruega financia do mesmo jeito, só que via Estado. Não conseguiram. Está faltando, e isso é muito mais importante, falta essa coordenação. Como é que se resolve esse tipo de coisa? A desigualdade, ela não é só nacional, não é um problema só nacional, é um problema dos estados também. O que os estados estão fazendo, sabe? Não resolve a desigualdade só com Auxílio Brasil e com Bolsa Família, entendeu? Thomas, última pergunta. Cenário do pesadelo. Eu tenho. Outubro de 2022, Jair Bolsonaro é reeleito presidente da República. Tá? Aliás, eu acho que são dois os cenários, né? Eu ia falar, o meu pesadelo é outro, mas ok. Ele perde por pouco e tenta incitar uma sublevação, né? Esses quartéis PM e tudo mais. O outro é eleito. Você acredita no cenário de uma derrota por pouco que o argumento dele ganhe perante um grupo razoável credibilidade de que foi fraudado nas urnas, tudo mais? Se acredita na possibilidade de golpe? E 2, no cenário dele reeleito, você acha que a gente vai full Levitsky, no sentido de ele vira um Orbán, vira um Erdogan, vira um Putin, vai desmontando, enche de bolsonarista a Suprema Corte, tira poder do Congresso, passamos para uma democracia liberal? Ou você acha que vira um governo rapidamente insustentável, ele sofre impeachment na primeira metade do segundo mandato? Duas perguntas em uma. Duas coisas, hein? Você sabe que pode ter as duas coisas. Não pode. A resposta é livre. Não, vamos lá. Eu
Assim, para mim é muito claro. Se for uma eleição apertada, eu acho que não basta vencer. Assim, se o Bolsonaro perder por pouco, ele com certeza ele vai tentar. Isso eu não tenho a menor dúvida. E eu acho que o 7 de setembro mostrou que ele tem base possível para pessoas nas ruas, para policiais militares, para militares do Exército irem com ele. Para mim, isso assim, é um cenário muito possível. Eu tenho pouca dúvida sobre isso. Mas você acha que o golpe de Estado poderia ter sucesso? Um golpe nesse... Então, eu acho que não, mas eu acho que ele vai tentar, porque o Bolsonaro não tem... A questão toda é que o Bolsonaro ele é diferente dos outros políticos que a gente conhece, que fica pensando, mas e se eu perder, o que acontece? Ele é sempre tudo ou nada. Então, assim, isso faz do Bolsonaro ele não é um líder de um movimento, no sentido de o que vai acontecer com os meus, não está nem aí para o Freire. Se ele perder, ele pensa, depois ele pensa nisso, entendeu? A coisa toda se ele vai ter, eu tenho a certeza que ele vai tentar. Você pode dizer, daí pode ser que o Exército não cumpra. Tá, mas ele vai tentar. Isso para mim é muito claro. Por ele vai, por ele e pelos malucos que estão ali do lado dele, com certeza irão. Eu só acho que é possível que não dê certo. Eu acho possível que a reação não seja simples. É possível que não seja um passeio como ele imagina que é. Mas que ele vai tentar, eu acho muito provável que ele vá. Agora, esse é um cenário. O outro cenário é o cenário que ele vence a eleição. E aí assim, o Bolsonaro vai vencer a eleição. Né? Se ele vence, ele é natural. Você tem a eleição é um referendo. A eleição no meio de mandato, ela é um referendo. Então, assim, a pessoa que está sendo julgada é o presidente da República, o seu governo. Durante que ele recebe um aval, e vai ter um aval de 50 e tantos milhões de pessoas, né, são 100 milhões que votam no segundo turno, em geral, 100 e poucos, portanto, ele se sente avalizado a dobrar a aposta, a continuar. E aí, sim, eu acho que a gente corre, da mesma forma, a gente corre um risco enorme de você ter uma tentativa de aumentar, dobrar o número de ministros do Supremo, etc., fazer coisas do gênero e conseguir tentar fazer um golpe. Então, sim, são cenários bem... Eu tenho muito temor dos cenários que podem vir em 2023. Você acredita nesses cenários? Você acha que eles são... Sim, acho que são factíveis, sim, são factíveis. Eu acho que a classe política não quer um golpe. Eu acho que mesmo a turma que está com ele, que o Centrão não quer um golpe, e o Centrão irá indicar, com certeza, um vice-presidente, um candidato a vice-presidente de Bolsonaro, que vai ser uma nêmesis para ele. Ao contrário do Mourão, vai ser alguém que poderá, sim, assumir um caso impeachment. Eu acho que ele terá um enorme receio sendo garroteado ali pela classe política. Acho que a classe política porque é uma questão óbvia. Para o PP, para o PL, para o PRB, nunca teve uma vida melhor do que eles têm hoje. Um orçamento de 30 bilhões que não tem uma transparência. É uma maravilha. Eles têm os principais ministérios. O PRB lá da Igreja Universal tem um ministério da Bolsa Família. Imagina a rede de contatos que isso cria, né? Então, que eles queiram reeleger o Bolsonaro, perfeito. Agora, eles querem reeleger este Bolsonaro que está desde setembro aí. Né? Esse Bolsonaro que fala bobagem, mas volta, mas não é o Bolsonaro que tenta intimidar as instituições. É um Bolsonaro sem os olavistas, é um Bolsonaro em que os militares mandam menos. Né? Esse Bolsonaro... E vai ser um Bolsonaro cujo vice-presidente vai ser sempre aquele seguro de exatamente. Não. Eu acho isso a qualquer momento... Porque, assim, se o vice-presidente não fosse o Mourão,
O Bolsonaro, na verdade, não houve processo de impeachment por vários motivos, mas um dos motivos é que o Mourão era vice-presidente. Se o Bolsonaro tivesse escolhido uma outra pessoa como seu vice, eu acho que esse impeachment poderia ter acontecido. Sabe? É possível. Thomas Trauman, muito obrigado pela conversa. Agora, eu que agradeço a sua gentileza.